Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de organização e layout de e-mails no Outlook. Dois grupos interessantes aqui na faixa de opções e nós vamos conhecer algumas formas de gerenciar, visualizar os e-mails. É um assunto interessante, algumas dicas especiais. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer os cursos online, planilhas, downloads, modelos e suporte que a gente oferece grátis e bora para a tela. Estou aqui na minha gloriosa caixa de lixo eletrônico, spam. Tirei o nome das pessoas, aqueles chatos que ficam me enviando e-mail o tempo todo sem a minha permissão, e nós vamos trabalhar com organização e layout de e-mail aqui com esses e-mails chatos. Afinal de contas, até o que é ruim tem que servir para alguma coisa. Primeira coisa que a gente vai entender é onde ficam esses grupos, organização e layout. A gente precisa entrar aqui nessa guia Exibir na faixa de opções do Outlook. Na faixa de opções, nós vamos trabalhar exatamente com esses dois grupos. Eu tenho aqui o grupo Organização e tenho o grupo Layout, esses dois que nós vamos conhecer agora. O primeiro deles é o grupo Organização. E a primeira coisa que a gente tem aqui é a visualização da mensagem. Como você quer visualizar a mensagem? Essa dica é legal porque às vezes você trabalha com muitos e-mails e e-mails importantes vão ficando para baixo. Já dei dicas de como você sinalizar e-mails, fazer marcações, mas é comum algumas pessoas não conseguirem se livrar de e-mails, ficam sempre com muita coisa na tela. Aqui no comando visualização da imagem, olha o que eu tenho. Eu posso desativar essa opção, escolho se vai ser nessa pasta ou em todas as pastas do correio, ou trabalhar nesta pasta, e olha que interessante. Eu dei uma espremida nos e-mails, porque eu tirei todas as linhas abaixo de cada e-mail. Isso é legal para quem tem muito e-mail, dá uma enxugada bem legal na tela. Vamos ver outras opções. Eu tenho aqui com uma linha, esta pasta lá. Eu tenho apenas uma linha de visualização. Isso é legal para quem quer ler alguma coisa do e-mail sem ter que responder ou sem dar o sinal de abertura para quem enviou. Não é assim? Às vezes a gente não quer que a pessoa saiba que você já abriu, não quer dar o sinal de abertura. E nesse caso é legal trabalhar com algumas linhas. Ainda tenho com duas linhas, esta pasta, olha lá, tenho duas linhas de leitura. É claro que quando não tem duas linhas, só vai aparecer uma mesmo. Ainda tenho a opção com 3 linhas, ainda mais informações. Mas perceba que nesse caso, mesmo com poucos e-mails, ele vai mandando para baixo. Fica ocupando mais espaço na tela. Eu prefiro deixar desativado ou com uma linha mesmo, aplicar nessa pasta aqui. Outra coisa interessante é essa caixinha que nós temos agora aqui, ó. Atualizou recentemente isso aqui, acho bem legal. A organização é como você quer trabalhar com os seus e-mails. Você pode mexer nisso aqui para fazer buscas de e-mail, às vezes facilita, você quer procurar por data, por categoria, ou você pode deixar como padrão de um jeito especial. Então se eu clico aqui na setinha, eu vejo todas as opções. Eu tenho data, deixa eu aumentar um pouco, status do sinalizador, sinalizador data de conclusão, sinalizador data de início, tamanho, conta, importância, anexo, assunto. Então eu posso organizar os e-mails por todas essas categorias. Quando eu coloco por data, olha o que acontece. O Outlook separa os e-mails por grupos, né, de períodos. Ó. Hoje, semana passada, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás e mês passado. Isso é bem legal. Muitas vezes você já sabe onde você vai encontrar o e-mail, em qual período. É uma forma bem legal. Outra forma é de quem te enviou. Nesse caso eu não vou apertar aqui porque vai aparecer o nome das pessoas. Eu não acho legal já que eu não tenho permissão. Eu tenho também para. Quando eu clico em para, mostra que todos esses e-mails foram enviados para uma única conta. Poderia ter outras contas aqui também. Categorias, outra possibilidade interessante, mas quando eu pressiono categorias, perceba que eu não tenho opções, não tenho categorias. Isso porque eu não criei ainda e nós vamos ver em outro vídeo como criar, como trabalhar com as categorias no Outlook. Depois disso nós temos sinalizador, mexeu aqui na ordem, mas eu não tenho sinalizadores nesse caso. O que é o sinalizador? Quando você tem uma tarefa, algo para fazer no e-mail, você clica com o botão direito, acompanhamento, sinalizador de mensagens. Olha aí, a mensagem vai ficar amarela, tá vendo? Fica destacada para você encontrar. Quando eu clico aqui em sinalizador, olha o que aconteceu, ele ficou destacado, ficou separado como o primeiro e-mail da lista. O sinalizador também é um assunto bem interessante. Depois disso nós temos tamanho. Então você vai fazer um agrupamento pelo tamanho dos e-mails, isso é bem legal, olha isso aqui, 25K a 1 mega,
10 a 25K e a categoria muito pequena aqui, ó, abaixo de 10K. Isso é bem interessante, principalmente quando você quer fazer uma limpeza e tirar e-mails pesados. Você vai fazer isso aqui, faz um filtro por tamanho, vai te ajudar bastante. Depois disso eu tenho o assunto, então ele vai filtrar ali por assuntos. Se você tiver assuntos relacionados, ele vai fazer agrupamentos, facilita também. Eu tenho o tipo. Nesse caso não fez nenhuma separação aqui, porque eu não tenho a coluna tipo. O que mais? Eu tenho anexos. Faria agrupamentos aqui por anexos, mas não é o caso. Nenhum desses e-mails tem qualquer tipo de anexo. Teria também conta e importância. Nesses e-mails também não tem a sinalização de importância, então não faz nenhum tipo de agrupamento. Sabendo um pouco sobre a organização e a distribuição dos e-mails, agora a gente vai falar sobre o layout. Você também pode mudar o layout, a forma que você lê, que você faz a leitura dos e-mails. Isso é bem legal. A primeira coisa interessante é esse comando aqui, ó, usar espaçamento menor. Quando você clica, ele vai ficar mais apertado ou mais frouxo. Olha o que acontece. Assim ele ficou um pouco mais espaçado. Quando eu clico novamente, ele vai ficar bem mais apertado. E isso serve para quando a pessoa quer aproveitar melhor a tela do Outlook, uma dica interessante. Depois disso nós temos painel de pastas. Você tem aqui o modo normal, minimizado. O que é o painel de pastas? Vou colocar aqui normal. O painel de pastas do Outlook é exatamente esse painel aqui, ó, para você enxergar todas as pastas. Eu particularmente gosto bastante de utilizar o painel, mas você pode querer isso escondido para deixar mais espaço na tela. Então posso voltar aqui e ver mais opções. Tem o minimizado. Quando eu escolho o minimizado, ele fica aqui, ó, de fato minimizado, e tem uma setinha para que eu possa pressionar a qualquer momento. Quando eu pressiono essa setinha, o meu painel de pastas abre automaticamente. Isso é bem legal. Eu também tenho outra opção aqui, desativado. Quando eu faço isso, note que ele não aparece aqui. Não faz tanto sentido, é legal ter o painel de pastas, eu recomendo que você utilize o minimizado pelo menos, para que você possa acessar sempre que precisar buscar alguma coisa na pasta. Depois disso nós temos o painel de leitura. O painel de leitura também é bem legal, porque possibilita que você faça uma leitura de um e-mail antes de abrir. Isso é bem legal. Por exemplo, eu vou criar um painel de leitura à direita, olha que interessante, eu seleciono o e-mail e eu tenho uma leitura prévia aqui. Mas nesse caso, toda vez que eu escolho um e-mail e vou para o outro, ele está fazendo a leitura. Então, nesse caso, ele faz a leitura. Ele manda também o sinal de leitura para quem enviou e colocou essa marcação lá. Então, essa é uma possibilidade legal. Você ainda pode mexer aqui e arrastar, ó, deixar um espaçamento maior para o e-mail, por exemplo. Isso é bem interessante. Ó. Eu clico aqui e já tem um painel de leitura aqui do lado. Mais uma dica legal. Depois disso, eu tenho inferior. Então, nesse caso, você vai selecionar os e-mails e vai fazer a leitura prévia dos e-mails na parte de baixo. Uma opção bem interessante também. Posso desativar o painel de leitura. Ainda tenho aqui no final opções. Nesse caso, você vai fazer um painel de leitura personalizado. Tem algumas opções interessantes aqui. Outra possibilidade legal para você organizar a tela do seu Outlook é a barra de tarefas pendentes. O que é isso? O Outlook não serve só para mandar e-mail, não é mesmo? Então você tem várias coisas interessantes. Você tem aqui os compromissos e reuniões, o calendário, que nós vamos falar em outros vídeos. Nós temos os contatos, temos as tarefas e ainda temos aqui um painelzinho, ó, com outras aplicações, inclusive anotações, ou possibilidade de fazer coisas em outros programas Microsoft. Algumas dessas guias, como compromissos, reuniões e tarefas, geram alertas. Então você pode querer ver esses alertas de outras funcionalidades do Outlook aqui na tela dos e-mails. Como fazer isso? Você vem aqui, barra de tarefas pendentes, e vai escolher, eu quero ver o calendário, por exemplo. Olha que interessante, você está gerenciando seus e-mails aqui e eu posso enxergar não só um calendário pequeno, bem interessante, fácil de usar, mas também as próximas reuniões que eu tenho aqui. Ou então obrigações, compromissos que eu tenho em breve. Depois disso eu tenho pessoas. Quando eu escolho pessoas, vem aqui para baixo, ó, muito legal, vem uma barra de pesquisa, eu não tenho nada salvo, mas eu posso fazer uma pesquisa nos meus contatos, uma pessoa que eu queira mandar um e-mail, ver uma informação importante, bem legal. Outra opção que nós temos aqui na barra de tarefas pendentes, tarefas. Eu também posso enxergar minhas tarefas pendentes aqui na tela de e-mail. Isso é muito legal, porque eu não preciso ficar saindo para outra guia. Não preciso ir para contatos, não preciso ir para tarefas, não preciso ir para compromissos e reuniões. Posso ter um acompanhamento trabalhando nos meus e-mails.
que de fato é onde a gente mais fica no Outlook. Esse é o nosso vídeo de hoje, organização e layout de e-mails no Outlook. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.